Bem, eu tinha feito um pequeno tutorial para explicar um pouquinho o Green Gate Glitch. Aí pediram para eu explicar um pouquinho também, falar um pouquinho sobre o Lava Dive, que é um mergulho na lava que você faz nessa sala aqui para poder acessar a Lower North Fair sem o Gravity Suit. Então, basicamente, você tem que olhar dois aspectos. Essa sala primeiro, a anterior, e a da lava propriamente dita. Aqui, como que eu faço? Eu ponho a power bomba para abrir esta porta aqui, né? E conforme eu desço, eu uso isso aqui como referência. Eu encosto a Samus aqui e desço nessa posição. E aí você vai correr e pular pela porta. Você pode acabar pulando um pouco mais cedo ou um pouco mais atrasado. Se você pula, só que não são todas as maneiras que funcionam. Pelo menos das maneiras que eu conheço e que eu faço, são três maneiras que eu consigo fazer funcionar, basicamente. Então você pode pular pela porta desse jeito, que é um pouquinho mais cedo, ou pular um pouquinho atrasado também. Se você pular muito atrasado desse jeito, é muito mais difícil. Talvez seja até possível, mas é muito mais complicado. Então são três maneiras basicamente que você quer pular pela porta, ou você acaba pulando pela porta. Então eu vou mostrar as três, duas na verdade acabam sendo da mesma, você faz da mesma maneira. São as duas que você pula mais atrasado. Então eu vou mostrar quais são. Essa aqui é uma das posições quando você pula atrasado que funciona. A outra posição é esta daqui. Quando você pula atrasado também. E essas duas, como que funciona? Você não, acaba não batendo no teto antes de atravessar a porta. Então, a maneira que você vai agir na outra sala vai ser a mesma, independente em qualquer uma dessas duas posições. E a terceira maneira que funciona também, é mais fácil de fazer funcionar, é uma que você pula mais adiantado, que basicamente é assim, que a Samus vai ficar mais ou menos na horizontal. Então essas são as três maneiras. Se você pula mais adiantado que isso, a Samus já fica praticamente de ponta cabeça, aí já não você vai acabar batendo na plataforma. E se você pula mais atrasado também é muito difícil de fazer funcionar, basicamente. Então, o mais atrasado que funciona é aquela que fica só um pedacinho das costas da Samus aparecendo. Então, eu fiz dois saves, um com um pulo um pouco mais atrasado e um com um pulo pulando mais adiantado, que é quando ela bate no teto. Essa é o que ela tá pulando mais atrasado. Como eu disse, são duas maneiras, na verdade, que ela pula atrasado e que ela não vai bater no teto, mas as duas vão agir da mesma maneira nessa sala. Então, como é que você faz, basicamente? Se você segurar o salto quando você atravessa a porta, você vai perceber que você vai continuar subindo, porque ela não bate no teto. Ela bate depois. Então você não pode ficar segurando o salto. Você tem que soltar e quebrar o spin. Que aí você vê que ela entra no espaço certinho. E aí depois disso que você quebra o spin, aí sim você segura o salto para poder morfar, certo? Porque se você não segura o salto, ela para, né? Ela para de avançar. Então você não segura o salto,
quebra o spin e aí sim, para poder morfar, você segura o salto. Ó, dá pra ver ali nos meus botões ali que eu tô apertando. Certo? Aí ela vai quicar nesta plataforma aqui. Ela quica aqui. E aí o que você quer fazer? Basicamente você quer achar o ponto certo para ela voltar a essa forma normal, assim, sem ser de bolinha, né? E o que você usa de visual? É esse inimigo aqui. Você observa quando ele está bem no finzinho da tela. Quando ele vai sumir, você quebra. Você volta à forma normal. Ele vai sumir, por quê? Porque daí você depende desse tiro que ele dá. Porque é ele que você vai usar para pegar os frames, que você fica invencível, para poder saltar nos espinhos, certo? E por que isso é importante? Porque se você desmorfa um pouquinho antes, um pouco antes, o que acontece? Você não consegue chegar em cima daquele monstro ali antes desse tiro chegar em você. Antes do tiro dele chegar em você. E se você atrasa muito... Opa. Vou mostrar de novo. Se você atrasa muito, o tiro desaparece. Você vai desmorfar, voltar essa forma normal e ir segurando para a esquerda e tentar aterrissar mais ou menos aqui. Por quê? Porque daqui rapidamente você quer subir nessa plataforma e daqui subir na cabeça do outro inimigo. Dessa maneira aqui. É assim que você quer fazer. E aí você vai perceber que assim, o padrão é sempre o mesmo. Você vai passar por trás do primeiro tiro desse inimigo e vai chegar aqui antes do tiro daquele primeiro inimigo bater em você. E é ele que você vai usar para ficar invencível, para fazer os wall jump nos espinhos, certo? Sim. Desse jeito. De novo, ó. Quando ele tá para sumir na tela, você quebra, salta aqui e aqui. Aqui e aqui para ser acertado, certo? E aí, da outra maneira que eu tinha falado, se você saltou adiantado na sala anterior, você vai bater no teto. Ó, se você reparar, ó, eu estou segurando o salto pela porta. E aí eu só desço, eu não continuo subindo igual na outra. Então, dessa maneira, você pode ficar segurando o salto, atravessando a porta, e aí você quebra o spin e já é suficiente para você atravessar na plataforma. E aí o que acontece? Só que quando você morfar, você vai perceber que você vai bater aqui nesta plataforma, nessa aqui. Ou dependendo, tem alguns padrões um pouco estranhos que faz com que você bata na cabeça do inimigo, mas dá no mesmo. E aí o que acontece? Se você tentar fazer do mesmo jeito, você vai ver que não dá certo, porque o tiro acaba nem saindo. Ó. Então você vê que não é a mesma coisa desse jeito. Então como que você vai fazer dessa maneira? Você vai observar essa coluna aqui. Na hora que você estiver passando por ela, você está na forma da bolinha. E na hora que você está passando por ela é quando você vai voltar à forma normal. Ó, passando por aquela coluna, você volta à forma normal. E aí o tiro vai sair. E você vai aterrissar mais ou menos por aqui. O que você vai fazer? Rapidamente você vai saltar para cá
e na cabeça do outro inimigo. Igual da anterior. Assim e assim. Então, a partir daí, as duas maneiras são iguais de se fazer. Você quer saltar o mais rápido possível do momento que o tiro te acerta. Porém, você tem que prestar atenção para não saltar um pouco antes do tiro te acertar. Porque se você fizer isso, você vai acontecer isso, você vai quebrar o spin e aí já era, porque sem o high jump boots não tem nada, tem conserto. Qualquer erro aqui e você não tem mais chance de conseguir. Então você é acertado e rapidamente você quer fazer os wall jumps. Só que assim, outra coisa importante, você também não pode fazer os wall jumps muito curtos, porque você não vai atingir a altura suficiente para atravessar para o outro lado. Vamos ver se eu consigo mostrar. Desse jeito, ó. Mesmo que eles sejam rápidos, você não quer que eles sejam muito curtos, principalmente o primeiro. O que você vai olhar aqui então? Deixa eu só fazer uma coisa para mostrar. Então, o que você quer fazer você não pode, não, se você fizer muito rápido, você vai fazer o terceiro wall jump nesse espinho aqui. E isso você não quer. É isso que você não quer. Aonde você quer fazer? Você quer fazer mais ou menos no meio, entre esse terceiro espinho e o início dos outros espinhos. É mais ou menos nessa região que você quer fazer o terceiro wall jump. Então, o primeiro wall jump você estica só um pouquinho, ou seja, você não faz bem curtinho logo no começo do espinho. Você tenta fazer mais ou menos na mandíbula do bicho aqui, do monstro. E aí sim, você os dois seguintes você pode fazer mais curto para atravessar para o outro lado. Mais ou menos assim. Desse jeito. Então, é importante você se ligar nessas duas coisas, porque eram os maiores erros, os maiores problemas que eu tinha, que às vezes muitas runs eu perdia por conta desses dois erros que eu cometi aqui. Então, ou eu queria pular rápido demais aqui e acabava pulando antes do poder me acertar, ou você quer pular rápido, mas tem que ser depois que ele te acerta. E a outra coisa super importante é você não querer fazer wall jumps muito curtinhos assim, porque daí você acaba atravessando e não adianta nada. Então essas duas coisas são bem importantes de você prestar atenção. A partir daí, se você fez o certo, você provavelmente, se você fez numa altura boa, ó, você acaba, se você não soltar o botão do salto, você vai acabar sendo acertado por aquele lá de cima. E qual momento você quer soltar? Você quer soltar quando a Samus estiver no máximo da altura dela. Ela vai começar a descer. É mais ou menos na altura da boca, quando você estiver na altura da boca do inimigo aqui. É o momento que você quer soltar o botão do salto. Você não pode soltar cedo demais também, senão você vai parar de subir e não vai atingir aquela plataforma ali, que é aqui que você quer. E se você soltar tarde demais, aí não adianta, você vai ser acertado por esse poder. Então vamos ver. Ó, mais ou menos assim.
É isso. Para fazer dessa maneira, você precisa de pelo menos 280 de energia, 280 e pouco, dependendo da maneira que você saltou da outra sala. Isso é uma coisa que eu acabei esquecendo de falar. Se você fez o salto mais atrasado, você consome um pouco menos de energia. Vou ver se eu consigo mostrar. Eu estava com energia máxima e eu fiquei com 30. Geralmente 30, 31 é o quanto se você tiver a energia máxima, que no caso aqui é 299, é o quanto de energia vai sobrar. A outra maneira, aquela que você bate no teto na hora que você salta, ou seja, você salta mais adiantado da outra sala, você consome mais energia. Essa maneira, além de ser um pouco mais difícil, ela acaba consumindo um pouco mais de energia, porque você cai antes aqui na plataforma, você tem que saltar mais vezes. Ó, 21, basicamente 10 de diferença. Então você precisa entre 270 e pouco e 280 e pouco de energia, dependendo da maneira que você fez, para garantir que você não vai morrer na lava. Isso se você fizer. Assim, existem maneiras que você consome um pouco mais de energia, mas esse é o jeito que eu acho mais fácil. Eu nem sei direito outras maneiras. Então, acho que basicamente era isso que eu queria explicar. Esse truque, assim, às vezes no começo é um pouco difícil, você acaba morrendo muitas vezes, mas conforme você vai praticando, você vai ficando bem mais consistente nele e também bem menos nervoso na hora que você vai fazer. E isso ajuda bastante. Então acho que basicamente é isso que eu queria falar.